Boa noite, amigos do YouTube. Olha aí eu aqui novamente para que possamos estudar um pouquinho mais sobre a espiritualidade. Hoje o tema é a luz do conhecimento. Esse vídeo me foi passado durante essa madrugada, esses ensinamentos para que eu colocasse ele nesse vídeo de hoje. Eu havia deixado pronto um outro trabalho, mas me pediram para que colocasse esse. Então eu estou aqui com esse trabalho prontinho para passar para vocês. Espero que vocês gostem. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Alguns de nós nasceram com o propósito de divulgar o Evangelho de Jesus. Uns vieram para quebrar paradigmas, dogmas e doutrinas e para exaltar e abalar as estruturas da humanidade. Já outros para sacudir ou chacoalhar mentes engessadas. Olha que maravilha! Crianças espirituais para serem alfabetizadas e o ensinamento terá que ser triturado, mastigado e através da didática de fácil acesso e compreensão resgatar ainda mais irmãos. Isso foi o que me passaram. O ensino superior ou pós-graduação tem alunos aptos a aprender. Depois nós temos o ensino médio. Depois nós temos a alfabetização infantil, né? Eu não sei em que categoria cada um se encaixa, mas nós sabemos que aqui na Terra existem vários graus de evolução e de compreensão, e cada um tem as suas limitações e a gente deve respeitar. Então, esse estudo veio bem a calhar. Há 2000 anos atrás, tivemos entre nós Jesus, o Evangelho vivo, como portador de Deus entre os homens, uma civilização primitiva, vamos dizer assim, né? Depois chegou o Espírito da Verdade, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, né? Com suas obras para trazer o conhecimento sobre a existência dos espíritos e a vida após a morte. Ele era um educador. Depois chegou o nosso querido amigo Chico Xavier e tivemos a honra de recebê-lo no nosso Brasil. Ele veio para nos trazer, através da literatura, suas obras, revelando os detalhes, a vida no plano espiritual para mudar o destino também da humanidade. Em um período em que a humanidade era extremamente machista e as academias de literatura só aceitavam cadeiras para homens e não para mulheres, mas Chico era humilde e era um anjo entre nós. E outros também começaram a chegar para divulgar a palavra e todo o conhecimento da espiritualidade. Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Eduardo Sabá, os três jovens da Casa Espiritualidade na Prática. Depois veio o pessoal da CPO, com o Pedro, Casa Plataforma de Oração, e outros tantos. Muitos estão sendo chamados aos trabalhadores de última hora. Cada um com sua forma de trabalho, suas missões. Evangelizadores, educadores, escritores e palestrantes, cada qual com uma categoria. Jesus costumava pregar ao povo em parábolas, só que essas parábolas precisavam ser decifradas, o que era mais difícil naquela época. Um povo primitivo, mas ele sabia a que veio escolher entre o povo algumas pessoas para ensinar e preparar para serem seus semeadores, os divulgadores do Evangelho de Jesus. Ele sabia que eram muitos os que eram muitos os que não tinham condições de entender, né, as suas palavras, mas ele sabia quais eram os seus escolhidos. Mas mesmo assim, a sua imagem
e energia tocava a todos, que mesmo sem compreender se juntavam a ele e desejavam estar com ele e ver as suas curas, pois o homem só entende o que consegue ver, o material. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, pô-la ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Candeia, a gente diz lamparina, alqueire, é um cesto, tipo de um cesto que se carrega alguma coisa. E a luz é a divulgação das palavras de Jesus. O conhecimento, né? A luz do conhecimento. Quanto mais se eleva o candeeiro, maior é o campo de iluminação. O que significa que o conhecimento não pode ficar escondido, o que é luz para todos. Então vamos acender este candeeiro e colocar em local mais alto, para que ele ilumine nossas mentes e com isso possamos evoluir um pouco mais. Embora estamos hoje na era da eletricidade, naquela época, Jesus usou as ferramentas que ele tinha de acesso. Mesmo assim, muitos e a maioria não conseguia entender. E só os escolhidos, os 12 apóstolos ou discípulos de Jesus, com a missão de divulgar os ensinamentos que ele passou. Pois sabemos que até hoje as parábolas de Jesus não são compreendidas e em pleno século XX os homens são ignorantes na sua maioria e 2000 anos já se passaram. Mas sabemos que cada um que nasce sempre está acompanhado por uma população de espíritos desencarnados, muito maior que a nossa, e que aquele que é bonzinho, que vibra no amor e na caridade, ele traz no mínimo 7 espíritos com ele. Me perdi aqui um pouquinho, só um instantinho. Com eles, né? Agora imaginem vocês, aqueles que vibram na energia mais pesada, densa, carrega com ele uma falange de espíritos. Imaginem vocês dentro de uma casa, faça as contas, quantos espíritos vivem com a gente? A escuridão é a ausência da luz. Aqui, quanto mais luzes se acende, mais se dissipa a escuridão. Então, se existe o conhecimento, ele tem que servir para todos, para iluminar as mentes das pessoas, para que elas possam ter compreensão. Porque a partir do momento que temos o conhecimento, aprendemos a nos defender. Carregamos conosco espíritos com as mesmas comunhão de ideias. E quando aprendemos, desenvolvemos pensamentos, sentimentos, atitudes que nos libertam destes espíritos, pois a nossa energia mudará e esses espíritos não sentirão bem ao nosso lado. Comunhão de ideias é forma de pensar igual, gente, pois a atmosfera do planeta está carregada de tudo que vibramos, densa, escura. Então, quanto mais luz conseguirmos acender, maior será a claridade e as energias negativas se dissiparão do nosso planeta. Esta é a renovação do planeta que começa por cada um de nós fazendo a sua parte. Então não adianta ficar sentado esperando a renovação, pois ela será feita pela transformação dos espíritos que habitam esse planeta, e que aquele que não consegue entender jamais será castigado com o exílio do planeta Terra, que pela misericórdia divina dará a eles a oportunidade de seguir aprendendo com aqueles que são seus iguais, os exilados do planeta. Pois conheceis a verdade e ela vos libertará. Essa mensagem que me foi passada
falando das parábolas de Jesus, que até na época de hoje, em pleno século XX, muitos não entendem. Jesus fazia uso do que ele tinha em mão, das coisas comuns daquela época. Hoje nós vivemos uma tecnologia muito avançada e os meios de comunicação e de ensinamentos é ampliado cada vez mais através da internet, do YouTube. Então tem várias pessoas, divulgadores, né, como a gente colocou aqui, palestrantes, educadores, né, que vêm com as suas obras para estar acrescentando um pouco mais as pessoas, né, que necessitam tanto de um pouquinho de esclarecimento, um pouquinho de luz. Entender de espiritualidade é algo que tem que vir em pequenas doses, como medicação homeopata, né? Que a gente toma devagarinho para esperar um resultado. Mas conseguimos aprender, porque nós sabemos que nem todos têm a mesma capacidade de compreensão, que há necessidade de que termos paciência e buscar formas simplificadas de poder orientar e ensinar o Evangelho de Jesus. Então eu me propus a isso, a ensinar aquele que tem um grau maior de dificuldade, porque o Espiritismo é uma doutrina fina, é uma ciência e muito complexa. Então a gente tem que ir aprendendo aos poucos. Tem quem já esteja muito mais avançado, numa graduação, uma pós-graduação, para ele é muito fácil, mas para quem está começando, fica difícil. Eu tenho meu companheiro, eu chamo de companheiro meu marido, porque eu acho mais bonito chamá-lo de companheiro, pois ele é minha companhia, né? Eu, quando faço o meu Evangelho no Lar, eu sempre tive facilidade, porque sempre fui espírita, mas ele vem de uma família católica, aquela pessoa que quando passa na frente de uma igreja, se benze, no cemitério, se benze. Então, para que ele entendesse um pouco mais de espiritismo, eu leio o Evangelho, faço meu Evangelho, culto no lar todas as semanas, e após eu faço a explanação simplificada para que ele consiga entender as mensagens, né, contidas no Evangelho de Jesus, porque não é fácil. As parábolas temos que decifrar, mas muitos dos termos usados naquela época não são tão usuais nos dias de hoje. Então temos que buscar um pouquinho mais de conhecimento, pois se queremos evoluir, necessitamos desenvolver o nosso intelecto, porque tudo que nós aprendemos é arquivado no espírito. Então a minha mente da matéria pode até esquecer, mas aquilo que eu aprendi, o meu espírito carrega com ele para toda a eternidade. Conhecimento adquirido não ocupa espaço. Então essa foi a lição de hoje que me passaram nessa madrugada. Então que vocês aprendam que não adianta o conhecimento ficar coberto, colocar um cesto em cima dele, pois a luz não vai clarear o ambiente. Hoje nós temos as luminárias, elas ficam no teto, porque no teto elas conseguem atingir uma claridade maior, iluminar todo o espaço. Então o nosso planeta é o nosso espaço e ele está coberto com essa energia densa que nós vibramos com os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas atitudes, fazendo com que a nossa atmosfera fique impregnada dessa energia negativa que envolve todo o nosso planeta. E para que essa transformação aconteça, é preciso um trabalho de formiguinha, que cada um comece a fazer a sua parte, comece a fazer a sua mudança, acenda a sua luz, eleve ela o mais alto que você puder, para que a claridade se amplifique e nos envolva a nossa atmosfera, quebrando assim toda essa energia densa que nos envolve. E nós hoje só temos a agradecer à espiritualidade, ao Pai amoroso, generoso, que nos enviou o seu Filho
nosso amado Mestre Jesus, que é o Evangelho vivo, para trazer a palavra do Pai até cada um de nós. E essa palavra tem que continuar sendo pregada aos 4 cantos desse globo terrestre, pois quanto mais espíritos, quanto mais seres se iluminarem com esse conhecimento de Jesus, esse amor do Pai, do nosso Criador, maior será o campo de luz energético nesse nosso planeta. Então, pela misericórdia do Pai e pela bondade do nosso amado irmão Mestre Jesus, vamos aqui continuar divulgando de uma forma simples e de fácil compreensão as palavras do nosso amado Mestre Jesus, pois aquelas pessoas que o seguiam não compreendiam aquilo que ele falava, mas ele veio para escolher entre esse povo alguns que pudessem desenvolver e dar continuidade à sua obra. Esse era o propósito, tirar a humanidade da escuridão, da ignorância que ela se encontrava. Mas vejam vocês, que mesmo hoje, no século XX, ainda não se consegue entender essas parábolas deixadas por Jesus. Pois ele falava em parábolas porque ele estava direcionando a algumas pessoas. Ele sabia que eles não iam entender. E o que mantinha esse grupo que o seguia era a energia que ele emanava, a luz que ele tinha, que era grandiosa. E as pessoas se aproximavam por curiosidade, por interesses, em ver as curas, os milagres, porque o povo é assim, se solta uma propaganda, todo mundo quer ir lá ver o que está acontecendo. Não mudou muito, né? Naquela época, Jesus para a época de agora, parece que está todo mundo igual, não mudou muita coisa. Então, amigos e amigas do YouTube, eu estou desenvolvendo esse trabalho que é meu, é próprio. Eles me pediram, a espiritualidade me pediu para que eu continue fazendo esse trabalho, porque eu disse assim, eu não domino a oratória, eu não tenho palavras rebuscadas, e eles disseram, mas todos precisamos aprender. Aquele que consegue entender que está numa evolução maior, ele vai buscar aquilo que ele consegue entender. Aquele que tem um pouco mais, um grau de dificuldade, vai buscar onde ele tem uma compreensão de fácil acesso. Então todos nós precisamos conhecer as palavras de Jesus, pois ele norteia para nós o caminho para chegar até o Pai. E os seus ensinamentos, quando seguidos, alivia em muito o nosso sofrimento kármico aqui na face terrena. Então, hoje aprendemos um pouquinho mais que devemos conhecer a verdade, pois só ela pode nos libertar. E a luz é o conhecimento. Então, não podemos deixar o candeeiro num lugar onde não possa ser visto. Se todo mundo pegar o seu candeeiro e começar a elevar cada vez mais alto, maior será a intensidade dessa luz para o nosso planeta Terra, que vem sofrendo e sendo massacrado pela sua própria população, quando ela é a nossa mãe, que nos acolheu para que pudéssemos aqui chegar, ser recebidos para aprender e evoluir um pouquinho mais. Eu me despeço de vocês, deixando a paz do nosso amado Mestre Jesus, e vamos seguir segurando na mão de Jesus os seus ensinamentos e algumas parábolas para ser decifrada de uma forma simples e de fácil compreensão. Uma boa noite a todos, fiquem todos com a paz de Deus, que abençoe
o lar de cada um de vocês e que essa semana seja uma semana repleta de luz e de amor na vida de todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. E se você não for inscrita, se inscreve no meu canal. Divulgue esse trabalho. É um trabalho simples, mas ele está conseguindo ensinar aos pouquinhos aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade. Uma boa noite a todos. Fiquem com a paz de Deus.